E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Alexandre Oliveira, jornalista, para a gente falar de esportes e do que aconteceu no último fim de semana. A gente fala um pouquinho só da final da Libertadores, porque o Palmeiras foi campeão, tricampeão da Libertadores, venceu o Flamengo lá no Uruguai, em Montevidéu, um jogo tenso, né? Porque a partida foi até a prorrogação, 1-0 para o Palmeiras, um gol do Rafael Veiga, depois o Gabigol empatou, 1-1. E na prorrogação, o herói improvável, o Davidson, fez o gol do título para o Palmeiras. Isso só mostra que, numa final de jogo único, quem ganha é quem se prepara melhor, está mais concentrado, briga mais, tem mais sangue nos olhos e o treinador que conhece melhor seu time, né? O Abel Ferreira, claro, não tem os maiores encantamentos, ele é um pouco chato, reclama demais, mas que ele é bom, montou uma estratégia, colocou um time que ninguém esperava até em campo, todo mundo imaginava ele com 3 volantes, colocou 2 volantes, 2 meias e armou um sistema defensivo que segurou o time do Flamengo. E sem falar na motivação que deu à sua equipe. Ainda contando com o conhecimento do elenco, né? Porque na prorrogação colocar o Davidson, poucos torcedores do Palmeiras esperavam ou gostariam dessa alteração. Mas ele a fez, deu certo e ele é um dos heróis, né? Eu elencaria o próprio Veiga, que fez o primeiro gol, o goleiro, o Everton, que também foi muito bem, né? O Daverson e, claro, Abel Ferreira como um dos principais heróis da conquista palmeirense lá no Uruguai. Tricampeão. Depois, em fevereiro, acontece o Mundial. Será que vem o Mundial para o Palmeiras? Bom, a gente fala de esportes, não só de futebol. A gente começa falando da Liga Nacional de Futsal. Nesse último fim de semana, saiu o primeiro finalista da Liga da temporada. Vai ser o Cascavel. Venceu o Carlos Barbosa na prorrogação, né, no tempo normal, perdeu por 4-1 e depois, na prorrogação, fez o gol da vitória, que deu o título para a equipe com o Hernani. O Hernani que fez o gol na prorrogação e levou o Cascavel para sua primeira decisão de Liga Nacional. O primeiro jogo em Cascavel foi vitória do Cascavel por 4-2. Aí, para conquistar, teria que ganhar no tempo normal, mas não veio, foi derrotado, né? Carlos Barbosa venceu por 4-1, levou o jogo para a prorrogação. Por ter uma campanha melhor, na prorrogação, Carlos Barbosa jogava por um empate, mas o Hernani, logo no começo do primeiro tempo, conseguiu fazer o gol que deu a classificação para a final, para a decisão da Liga Nacional de Futsal para Cascavel pela primeira vez na história. Então imagina como é que está a cidade lá no Paraná, né, na expectativa para a decisão que deve acontecer já na próxima semana. Mas o adversário deve sair hoje do confronto de Foz Cataratas e Magno Sorocaba. O jogo vai ser em Sorocaba, o primeiro jogo terminou empatado. Então esse jogo também promete ser muito tenso, muito complicado e vale a pena você conferir. Mas aqui no meu canal, Alexandre Oliveira, jornalista, você fica sabendo que tudo que acontece na Liga Nacional de Futsal. A gente fala agora de basquete, porque não está tendo o NBB, né? O Novo Basquete Brasil está em pausa porque a seleção brasileira está jogando eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Para o Mundial. Devia ser feito mesmo no futebol, você não acha, né? Os clubes param para a seleção jogar. Bom, enfim, o basquete dando uma aula de conscientização. O basquete está parado no Brasil, o NBB, para que a seleção jogue. A seleção fez 2 jogos contra o Chile e venceu. Esses jogos foram realizados na Argentina. O último foi no sábado e o Timothy Soares, né, o ala pivô aí, bem novinho, de 24 anos, ele fez 16 pontos e pegou 6 rebotes no jogo. Foi um dos destaques. A gente pode elencar também que o pivô Gabriel Galvani, o Jaú, que joga no Bauru, acabou com 8 rebotes. E o cestinha do jogo foi o Lucas Mariano, que joga em Franca com 17 pontos. Ele está com 28 anos, está jogando um time de Franca que é líder do Campeonato Brasileiro, está fazendo aí buscando o seu espaço dentro da seleção. A seleção que está sendo comandada pelo Gustavinho, né, que é técnico do Flamengo no NBB e está fazendo uma reformulação, usou muitos jogadores, né, bons jogadores que atuam aqui no basquete brasileiro. A seleção, né, agora se desarma, os jogadores voltam aos seus clubes, o NBB volta essa semana e depois só no ano que vem a seleção volta a jogar para tentar uma vaga
para o Mundial na Indonésia, que agora trocou o nome, né? Não é mais Mundial, agora é só Copa do Mundo, mas vale a pena você conferir, né? Basquete está sempre tendo jogão e quem gosta de basquete é muito apaixonado. Agora a vez do vôlei, a Superliga Masculina teve um confronto importante nesse último sábado entre SESI, de São Paulo, contra o Minas, de Belo Horizonte, o Minas Tênis Clube. E no confronto o Minas venceu e se manteve invicto e quebrou a invencibilidade do SESI. Perdeu o primeiro set por 25-22, né? O SESI venceu, depois 20-25 para o Minas, 16-25 para o Minas e fechou o jogo em 29-31. Foi a primeira derrota do SESI, que está fazendo uma boa campanha, e o Minas, né, que passou aquele problema do Maurício Souza, saiu do time, mas a equipe manteve sua força e está invicta na competição. O maior pontuador do jogo foi o Visotto com 24 pontos. A classificação está assim, o Minas em primeiro, sem nenhuma derrota, o Cruzeiro é o segundo, tem uma derrota, e o SESI é o terceiro, também tem uma derrota. Só para você entender, no vôlei, quando tem 3-0, o time que venceu por 3-0 faz 3 pontos. Quando vence por 3-1, 3 pontos. Mas quando vence por 3-2, aí essa pontuação é dividida. Daí quem venceu os 3 sets faz 2 pontos e quem venceu 2, né, perdeu o jogo, mas venceu 2 sets, faz 1 ponto. Nessa, então, tá a Superliga, que vai ter vários jogos importantes, tá só no comecinho aí, a média de 8 jogos por cada equipe. No feminino, né, o feminino aconteceu na sexta, um baita jogo entre Osasco e Bauru. E foi um jogaço em Osasco, SESI e Bauru também, né? Osasco venceu por 3-2, com parciais de 25-22 para o Osasco, 25-19 para o Bauru, 25-23 para o Bauru, 25-21 para o Osasco e no tie-break 15-9 para o time da casa. O jogo foi marcado pela boa atuação da Tiffany, que jogava no SESI Bauru e fez 27 pontos. Quem ganhou o troféu Viva Vôlei como melhor atleta em quadra foi a Monteira Carla do Osasco. Então o time de Osasco está se recuperando, né? Porque está na terceira colocação. A Superliga Feminina está assim, o Praia Clube em primeiro, o Minas, o segundo, a força dos mineiros, aí, já mostrando no início da temporada, Osasco terceiro e Bauru em quarto, né? Para ver como é que foi a força desse confronto, tá certo? Superliga de masculina, Superliga masculina de vôlei, Superliga feminina de vôlei aqui no canal Alexandre Oliveira. Quer saber de outro esporte? Hugo Calderano, do tênis de mesa, é o maior nome da história do tênis de mesa do Brasil. Ele estava disputando o Campeonato Mundial, chegou até as quartas de final e né, uma colocação histórica. Nenhum brasileiro chegou tão longe, os últimos brasileiros chegaram sempre às oitavas de final e ele chegou até as quartas. Ele foi derrotado nesse fim de semana pelo Liang Jin-kun por 4-3, né, para o chinês. As parciais dos sets aí, ó. 11-8, 14-12, 11-8, 8-11, 4-11, 8-11 e 8-11. Ele acabou perdendo de virada, estava vencendo aí os primeiros 2 sets, né? O Calderano que se dedica muito. Se você acompanhar o Calderano lá nas redes sociais dele, você vai ver o que ele faz. É impressionante. Eu bati um papo com ele uma vez ainda quando eu trabalhava na TV e ele faz umas coisas assim, ele faz bicicleta ergométrica, respondendo as capitais de vários países. Ele fala 7 línguas. Ele fala alemão, ele fala francês, ele fala inglês, fala espanhol, fala italiano. O cara é um absurdo, está aprendendo chinês. O cara é absurdo, é muito inteligente. Aprendeu a tocar violão na pandemia, o ukulele em 2 meses. Eu não sei como é que é possível. Mas ele está indo muito bem no esporte. Ele é o 4º colocado no ranking mundial, mas infelizmente não conseguiu medalhar, que seria histórico para o tênis de mesa brasileiro. Mas o Calderano é um atleta que se dedica muito, é jovem e ainda tem muita carreira pela frente, tá certo? Então, ó, se você quer saber de vários esportes que não estão tão na mídia assim, acompanhe o meu canal. Assina ali, né? Se inscreve, Alexandre Oliveira Jornalista, aciona o sininho para receber as notificações para você ficar sabendo quando tem vídeo. O vídeo de hoje era para saber o que rolou no fim de semana. Gostou? Deixa seu like, deixa seu comentário, que a gente tem muito para contar, muito para mostrar aqui ainda. A gente está só começando o nosso trabalho. Obrigado, até a próxima.